Abriu 4, Lucas 9, de 37 a 62. No dia seguinte, ao descerem eles do monte da transfiguração, Jesus transfigurou, né? Apareceu Elias, Moisés e tal, na frente de Simão, Jacó, João. Veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e de repente grita e o atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Quer dizer, é um espírito maligno daquele brabo. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não o puderam. Respondeu Jesus: geração incrédula e perversa. Jesus não era mole não, ele dava bronca, hein? Que geração sem fé. Geração aqui, tipo de gente, espécie de gente. Vocês não têm fé, vocês são incrédulos. Até quando estarei convosco e vos sofrerei? Quer dizer, até quando eu vou ter que aguentar vocês? Todo dia eu estou falando como é que é, todo dia eu estou dizendo, todo dia eu estou ensinando e vocês não aprendem. Ele estava falando para os discípulos dele, hein? Traz o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Majestade de Deus, poder de Deus. E como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos, Talidim, né? Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Fixai nos ouvidos, que gruda no ouvido. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto. Eles não entendiam o que ele estava dizendo. E foi-lhes encoberto para que o não compreendessem. Não entendiam porque Deus não deixou entender. Aonde está o nosso livre-arbítrio? E temiam interrogá-lo a esse respeito. Todo mundo tinha medo de perguntar as coisas para ele, porque ele era meio agressivo para falar, ele não gostava de pergunta idiota. Se ele estava todo dia ensinando como é que era, como é que vai perguntar para ele? Não aprendeu ainda? Já todo dia eu tive um professor assim, viu? E a gente perguntava as coisas para ele era assim. O que é? Não aprendeu? Não sabe? Porra, tá. Acredito que Jesus fosse assim, de chamar os outros, mas ele falava assim: minha geração, vem cá, até quando eu vou ter que aguentar vocês? O pessoal tinha medo de perguntar pergunta idiota para ele. Ele não gostava muito não, né? Tá todo dia falando e o cara não aprende, poxa. O cara, no caso, os discípulos, hein? Estavam todos os dias com ele. Eles não entendiam o que Jesus falou e temiam interrogá-lo a esse respeito. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual seria o maior, o Gadol. Mas Jesus, sabendo o que passava do coração deles, tomou uma criança, colocou junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, como esta criança, que a criança naquela época não tinha nada, não era nada, né? Não valia nada a criança. Quem entre vós for o menor, esse é o grande. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos porque não segue conosco. Isso é aquela coisa das pessoas acharem que só eles é que são certos. Algumas denominações acham que só eles é que vão ser salvos. Isso é um equívoco completo. Aqui é o mesmo equívoco que os discípulos estão praticando aqui. Ah, nós proibimos porque eles não estão conosco. Quer dizer, só quem estava com eles é que seria salvo? Olha a lição para aquelas denominações que acham que só elas que vão ser salvas. Jesus lhes disse: não proibais.
Porque quem não é contra vós, é por vós. Quem está do lado de Jesus, é de Jesus. Quem recebeu o Espírito Santo, quem se arrepender e for salvo, quem se arrepender e for batizado, será salvo. Jesus não falou, só os que forem dessa linhagem assim é que serão salvos. Não. Todos, de todos os lugares, de todas as denominações, de todos os povos, quem se arrepender e for batizado, será salvo. Quem crer e for batizado, será salvo. É isso que Jesus falou. Não é quem crer e for da denominação tal. Né? É o mesmo problema aqui. Bom, aconteceu que ao se completarem os dias em que ele deveria ser assunto ao céu, quer dizer, ascender aos céus, porque tudo tem um tempo. Eclesiastes 3 diz, há um tempo para tudo debaixo do céu, debaixo do sol. Então, quando completou os dias, ao se completarem os dias em que ele deveria ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Intrépida por quê? Porque ele sabia o que ia acontecer com ele em Jerusalém. E ele não teve medo, não, ele foi. Intrépida, corajosa, destemida. Ele sabia o que ia acontecer com ele lá. Ele disse, eu fixai nos vossos ouvidos, o filho do homem está para ser entregue aos homens. Ele já sabia, estava na hora dele, estava chegando o tempo dele. Porque Elias e Moisés haviam contado, olha, vai chegar na hora. E enviou mensageiros que o antecedessem, quer dizer, ele ia para Jerusalém e mandou gente na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Os samaritanos viviam naquela terra de Samaria. Até hoje ainda tem alguns samaritanos lá. Eles eram considerados imundos, mas por quê? Porque durante o exílio, eles ficaram ali e foram misturados com outros povos, porque os babilônios misturavam os povos dominados. Eles pegavam de um, traziam para o outro, misturava tudo. Então aquele povo que ficou ali em Samaria, ele se misturou. E quando se misturava, era considerado povo imundo. Não era considerado povo de Deus, porque a principal característica do povo de Deus era ser separado, era ser destacado. Misturou. Quando os outros que estavam no exílio voltaram para a terra, Israel, para ali, para a Palestina, naquela época não se chamava Palestina, chamava-se Judéia. Palestina foi só depois de 136, quando Adriano colocou o nome de Palestina naquela terra. Mas até então chamava-se Judéia, Galileia, eram aquelas regiões. Quando eles voltaram do exílio, aqueles que haviam sido levados, esses estavam purificados. Por quê? Porque eles não se apartaram, fizeram sinagogas, onde se reuniam para estudar a Torá. E encontraram esse povo misturado. Então eles discriminaram os samaritanos. Então eles não se falavam. Porque o judeu ortodoxo, religioso, ele é rígido nessas questões. Ele não se mistura, ele não quer saber do outro que não é da aliança, do incircunciso. Então os samaritanos, eles eram desconsiderados. Então Jesus ia para Jerusalém, mas tinha que passar por Samaria. Olha o que aconteceu. Ele enviou mensageiros à sua frente. Indo eles, entraram na aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, para que ele descansasse quando ele chegasse, Jesus. Mas lá os samaritanos não o receberam, a Jesus, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Olha aqui a explicação. Por que os samaritanos não receberam Jesus? Porque ele estava determinado a ir para Jerusalém e não estava determinado a ficar ali na Samaria. Não era o objetivo dele ir para lá pregar Samaria, para samaritanos. Ele não era o objetivo dele. E eles perceberam. Agora deve ter outras implicações que a gente não conhece, obviamente, Mas o básico é isso. E vendo isso, os discípulos, olha bem, os que estavam com eles mais íntimos dele, que sabiam mais que os outros qual era o espírito de Jesus, falaram assim, o Tiago e João, que era o Jacó e o Yohanan, perguntaram, Senhor,
queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha bem, como é que um discípulo de Jesus que está andando com ele o dia inteiro, dias, meses, anos, fala uma coisa dessa? Ah, não, vou mandar descer do céu e consumir esse povo todo só porque eu não quiseram aceitar o Jesus ali. Aí Jesus falou assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. Que esse não é o Espírito de Deus, de mandar descer fogo para consumir todo mundo. Isso não é o que ele estava ensinando. Ele estava ensinando amor, perdão. E eles não fiz o que eu quero, vou descer fogo do céu para acabar com todo mundo aqui. Esse espírito é um espírito maligno. Por isso que Jesus falou: vós não sabeis de que espírito sois. Vocês não são desse espírito maligno. Não é isso que eu estou ensinando para vocês. Vocês não são para fazer isso. Ficar detonando o povo aí. Que é isso? Só porque eles não aceitaram? E era com ele o problema. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Ele não veio para destruir, eu vim salvar. Né? Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis, lugar onde se esconder, e as aves do céu têm ninhos onde se acolher, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha onde ficar. Ele vivia para lá e para cá, tinha que dormir assim, na rua praticamente, né? A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: me permite ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Muitas pessoas não entendem isso. O que é isso? Deixa os mortos sepultar os mortos. Jesus está se referindo a mortos espirituais. Porque Jesus falou: vem, me segue. Vem para o reino de Deus. Aí o homem falou: deixa eu sepultar meu pai que está morto. Deixa que os que estão espiritualmente mortos, que estão longe de Deus, façam esse trabalho de sepultar os fisicamente mortos. Você, que eu estou chamando, vai pregar o reino de Deus. Vai levar vida a quem precisa. Salvar aqueles que estão mortos espiritualmente. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. Eu quero primeiro lá em casa despedir. Aí Jesus lhe respondeu: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quem resolve aceitar a proposta de Deus não pode voltar para trás. Não para trás, é para frente que se vai. Nem olhar para o passado. É isso que Jesus está falando. Não pode olhar para o passado. Por quê? Porque quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Porque atrás só tem porcaria. Nossa vida antes de Jesus é só porcaria. É só sujeira, é só coisa satânica. Porque nós estávamos num sistema errado, um sistema de Satanás. Então, uma vez que você botou a mão no arado para fazer uma obra nova, para começar uma vida nova, você não pode ficar pensando no passado, o que você fez, deixou de fazer. Você tem que olhar para frente, como é que você vai construir a sua vida daqui para frente, como é que você vai arar a sua terra, como é que você vai plantar a sua semente. Não pode olhar para trás. Por isso que ele falou: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Não tem aptidão, não serve. Não serve para viver a vida na terra prometida. Reino de Deus é a terra prometida de Josué. O reino de Deus desse Yehoshua é a terra prometida do Yehoshua do Antigo Testamento. Ninguém que fica pensando, naquela época, pensando no Egito, não está apto a viver na terra prometida.
E agora, quem está pensando na vida que tinha no passado, não está apto a viver o reino de Deus, que é de alegria, de paz, de uma vida nova, uma nova vida, diferente, totalmente diferente daquela que era antiga.